Era uma manhã em San Giovanni Rotondo. A névoa cobria as ruas estreitas como um manto invisível. Dentro do pequeno convento, dezenas de pessoas aguardavam em silêncio, cada uma carregando sua dor secreta, sua história não contada. Entre elas, uma mulher de meia-idade, mãos trêmulas, olhar perdido. Ela havia viajado 3 dias para chegar até ali. Não sabia explicar porquê, apenas sentia que precisava estar ali. Quando finalmente chegou sua vez no confessionário, antes mesmo que abrisse a boca, Padre Pio ergueu o rosto marcado pelo tempo e pelos estigmas. Seus olhos penetraram fundo na alma daquela mulher. E então ele disse, com voz firme mas acolhedora: "Você carrega as marcas. Deus te separou desde o ventre. E hoje você vai entender por quê." A mulher desabou em lágrimas. Algo dentro dela despertou naquele instante. Era como se, pela primeira vez na vida, alguém enxergasse o que ela sempre sentiu, mas nunca compreendeu. Se você está assistindo a este vídeo agora, não é por acaso. Existe algo em você que reconhece essa história. Talvez você também carregue dores que ninguém entende. Talvez sinta coisas que não consegue explicar. Talvez viva uma solidão profunda, mesmo cercado de pessoas. Padre Pio dedicou sua vida a identificar essas almas especiais. Essas pessoas que Deus marcou com sinais invisíveis aos olhos humanos, mas perfeitamente claros aos olhos do céu. Hoje, você vai descobrir as 3 marcas secretas que revelam quando uma pessoa foi escolhida diretamente por Deus para uma missão especial. E preciso te avisar, o que você vai ouvir pode mexer profundamente com você. Pode fazer você entender finalmente por que sua vida tem sido do jeito que é. Antes de continuarmos, faça algo por mim. Se você acredita que Deus tem um propósito especial para a sua vida, escreva nos comentários agora: "Padre Pio, revela-me meu chamado." Esse simples gesto de fé pode abrir portas espirituais que estavam fechadas. E não se esqueça de deixar seu like neste vídeo, porque quanto mais pessoas assistirem, mais almas poderão descobrir suas marcas e seus propósitos. Fique até o final, porque a 3ª marca é a mais impactante de todas. E no encerramento, vou te ensinar 5 passos práticos revelados por Padre Pio para ativar sua missão espiritual. Prepare seu coração, porque o que vem agora pode mudar sua vida para sempre. Para entender as marcas que vamos revelar hoje, você precisa primeiro compreender quem foi Padre Pio de Pietrelcina. Ele não foi apenas um sacerdote comum. Foi um homem que viveu 50 anos com as chagas de Cristo abertas em seu corpo. Sangrava todos os dias, sentia dores insuportáveis, mas continuava celebrando missas, ouvindo confissões, rezando por milhares de pessoas. Ele tinha dons que a ciência não consegue explicar até hoje: bilocação, leitura de almas, curas inexplicáveis, visões proféticas. Padre Pio vivia com um pé na terra e outro no céu. E justamente por isso, ele conseguia enxergar o que nós, pessoas comuns, não conseguimos ver. Ele identificava rapidamente quando uma alma havia sido separada por Deus para algo maior. Mas o que significa ser escolhido por Deus? Não significa ser melhor que os outros. Não significa ser perfeito ou sem defeitos. Na verdade, significa o contrário. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Escolhe os quebrados para mostrar seu poder de restauração. Escolhe os rejeitados para revelar que seu amor não depende da aprovação humana. Padre Pio costumava dizer: as almas que Deus escolhe para grandes missões são aquelas que ele prepara através de grandes provações. É como um oleiro que trabalha com barro. Quanto mais ele amassa, aperta e molda, mais resistente e bela fica a peça final. Deus faz o mesmo com as almas escolhidas. Ele permite que passem por processos intensos de transformação, porque a missão que as aguarda exige essa preparação. Existe um conceito profundo na teologia católica chamado almas vítimas ou almas reparadoras. São pessoas que Deus convida para compartilhar de forma especial os sofrimentos de Cristo, não por castigo, mas por amor. Essas almas oferecem suas dores, suas incompreensões, suas solidões em favor da conversão de outros.
É um chamado misterioso, difícil de aceitar, mas tremendamente poderoso. Padre Pio viveu isso na própria pele. Durante 50 anos, ele suportou dores físicas atrozes por causa dos estigmas, mas ele sabia que aquele sofrimento não era em vão. Cada gota de sangue, cada lágrima derramada, tinha valor eterno. Estava salvando almas que ele nunca veria nesta vida. E aqui está a verdade que pode chocar você. Se você carrega uma dessas marcas que vamos revelar, você pode ser uma dessas almas escolhidas. Pode ser que Deus tenha te separado desde antes do seu nascimento para uma missão que vai muito além do que você imagina. Pode ser que todas as dores, todas as incompreensões, todos os momentos solitários que você viveu não foram acidentes, mas preparação. Padre Pio enxergava isso com clareza. Quando olhava nos olhos de alguém, ele sabia instantaneamente se aquela pessoa carregava as marcas. E hoje, através dos ensinamentos que ele deixou, você também pode descobrir. A primeira marca que Padre Pio identificava nas almas escolhidas era o sofrimento profundo e inexplicável. Não estamos falando de dificuldades normais que todo mundo enfrenta. Estamos falando de dores que parecem não ter explicação lógica. Dores que começam cedo demais. Perdas que não fazem sentido. Rejeições que machucam fundo demais. Doenças que os médicos não conseguem diagnosticar. Traumas que deixam cicatrizes invisíveis, mas profundas. Se você passou por coisas assim, preste muita atenção no que vou dizer agora. Essas dores podem ser a primeira marca de que Deus te escolheu. Padre Pio dizia algo que pode parecer duro à primeira vista, mas é profundamente verdadeiro. Quanto maior a missão, maior a cruz. Ele ensinava que Deus não coloca cruzes pesadas em ombros fracos. Quando você vê alguém carregando um fardo imenso, e ainda assim continuando de pé, saiba que há uma força sobrenatural sustentando aquela pessoa. Há um propósito maior por trás daquela dor. Pense em José do Egito. Foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo, caluniado injustamente, jogado na prisão por anos. Sofrimentos incompreensíveis. Mas tudo aquilo era preparação para que ele se tornasse governador do Egito e salvasse milhares de vidas da fome. A cruz veio antes da coroa. As almas marcadas vivem questionando: por que comigo? Por que eu perdi meu pai tão cedo? Por que fui abandonado por quem mais amava? Por que essa doença não tem cura? Por que me sinto tão diferente dos outros? Por que ninguém me entende? Essas perguntas ecoam no coração dessas pessoas por anos. E muitas vezes, elas se sentem culpadas como se tivessem feito algo errado para merecer tanto sofrimento. Mas Padre Pio revelava a verdade. Não é castigo, é escolha. Deus confia nessas almas de uma forma que não confia em outras. Ele sabe que elas têm a capacidade espiritual de suportar o que outros não suportariam. E mais importante, ele sabe que, através desse sofrimento, elas vão desenvolver uma compaixão, uma sabedoria e uma força que serão usadas para ajudar muitas outras pessoas. Deixa eu te contar uma história real. Havia um homem chamado Giovanni, um simples marceneiro que morava numa vila italiana. Ele perdeu a esposa durante o parto do terceiro filho. Ficou viúvo aos 32 anos, com 3 crianças pequenas para criar sozinho. Passou anos mergulhado em tristeza, sem entender por que Deus havia permitido aquilo. Um dia, desesperado, foi até San Giovanni Rotondo para ver Padre Pio. Quando chegou perto do confessionário, ainda sem ter dito nada, Padre Pio olhou para ele e disse: "Sua esposa está no céu intercedendo por você. A dor que você carrega está moldando você para algo grande. Não desista agora." Giovanni voltou para casa com um coração diferente. Anos depois, ele abriu um orfanato na própria casa, acolhendo dezenas de crianças que haviam perdido os pais. Ele sabia exatamente como era crescer sem mãe e usou sua dor para curar a dor de outros. Esse é o padrão que Padre Pio via repetidamente. As pessoas mais feridas se tornavam os maiores curadores. As pessoas mais rejeitadas se tornavam os maiores acolhedores. As pessoas mais quebradas se tornavam os maiores restauradores, porque elas sabiam, na própria pele, o que era estar no fundo do poço.
E quando Deus as levantava, elas nunca esqueciam de onde vieram. Por isso essas almas têm uma sensibilidade única. Elas conseguem sentir a dor alheia de uma forma que outros não conseguem. Elas não julgam, porque já foram julgadas. Elas não abandonam, porque já foram abandonadas. Elas não condenam, porque já foram condenadas injustamente. Padre Pio ensinava que o sofrimento aceito e oferecido a Deus tem um poder redentor imenso. Não estamos falando de sofrer por sofrer, de buscar a dor como se fosse algo bom em si mesma. Estamos falando de transformar a dor inevitável em oferta sagrada. Quando você acorda de manhã sentindo aquele peso no peito, aquela angústia sem nome, e em vez de se revoltar, você sussurra: Jesus, eu ofereço isso por aquela pessoa que está pensando em desistir da vida hoje. Algo poderoso acontece no mundo espiritual. Sua dor deixa de ser apenas sua. Ela se torna instrumento de salvação para alguém que você nem conhece. É isso que as almas marcadas fazem. Elas sofrem com propósito. E aqui está algo que pode te surpreender. Essas pessoas quase sempre continuam de pé, mesmo quando parece impossível. Elas deveriam ter desistido há muito tempo, mas não desistem. Elas deveriam estar amargas, revoltadas, destruídas, mas não estão. Há uma luz dentro delas que nunca se apaga completamente, mesmo nas noites mais escuras. Essa é a prova mais clara da marca. A resistência sobrenatural, a capacidade de se levantar uma vez a mais do que caiu. Padre Pio via isso e reconhecia imediatamente. Essa alma foi forjada no fogo do sofrimento, porque Deus tem planos grandes demais para ela. A segunda marca que Padre Pio identificava era a intuição espiritual sobrenatural. Essas pessoas têm algo diferente. Elas sabem coisas que não deveriam saber. Sentem coisas que outros não sentem. Percebem o invisível. Desde pequenas, muitas delas já tinham experiências estranhas. Sonhos que depois se realizavam. Pressentimentos que se confirmavam. Sensação de presença quando estavam sozinhas. Algumas viam luzes, outras ouviam sussurros, outras simplesmente sabiam quando algo estava prestes a acontecer. E a maioria dessas pessoas cresceu com medo de falar sobre isso, porque sempre que mencionavam, eram chamadas de loucas, exageradas ou supersticiosas. Mas Padre Pio ensinava que isso não é loucura, é dom. É um tipo de radar espiritual que Deus ativa em certas almas para proteger, alertar, interceder. Ele chamava isso de visão interior, ou olhos da alma. Essas pessoas conseguem discernir espíritos. Elas entram num ambiente e imediatamente sentem-se a paz ou perturbação. Elas conversam com alguém e percebem quando há mentira ou manipulação, mesmo que a pessoa esteja sorrindo. Elas olham nos olhos de alguém e conseguem ver a dor escondida que ninguém mais enxerga. Não é magia, não é esoterismo. É um dom genuíno do Espírito Santo que Paulo menciona em 1 Coríntios, o dom de discernimento de espíritos. Padre Pio tinha esse dom de forma extraordinária. Ele lia as almas das pessoas no confessionário, sabia os pecados que elas haviam cometido antes mesmo que confessassem. Expulsava demônios com uma simples palavra. Identificava quando havia maldade disfarçada de bondade. E ele ensinava que muitas pessoas comuns também recebem esse dom em graus diferentes para cumprir suas missões específicas. Uma mãe que acorda no meio da noite, sentindo que precisa orar pelo filho que está longe, e descobre depois que naquele exato momento ele estava em perigo. Um homem que sente uma urgência inexplicável de ligar para um amigo e descobre que aquele amigo estava à beira do suicídio. Uma mulher que tem um sonho vívido com alguém que não via há anos e descobre no dia seguinte que essa pessoa faleceu. Essas experiências assustam muita gente, e o medo é compreensível, porque não fomos ensinados a lidar com o mundo espiritual. Vivemos numa sociedade que só acredita no que pode ser medido, pesado, comprovado cientificamente. Mas Padre Pio nos lembra que existe uma realidade além dos 5 sentidos. Existe um mundo espiritual tão real quanto o mundo físico, e algumas pessoas foram escolhidas para ter acesso a esse mundo de forma mais consciente. Não para se vangloriar, mas para servir.
Uma vez, uma senhora procurou Padre Pio angustiada porque tinha visões de santos desde criança. Ela achava que estava enlouquecendo. Padre Pio olhou para ela com ternura e disse: "Você tem os olhos abertos para o invisível. Não negue esse dom. Deus o deu a você por uma razão. Use-o com humildade e obediência à Igreja." O que diferencia um dom genuíno de uma ilusão ou de algo demoníaco? Padre Pio ensinava 3 critérios claros. Primeiro, o dom genuíno sempre leva à humildade, nunca ao orgulho. Se você começa a se achar especial, superior aos outros por causa dessas experiências, cuidado, isso não vem de Deus. Segundo, o dom genuíno sempre produz frutos de paz, amor e serviço. Se te deixa ansioso, assustado ou obcecado, não é de Deus. Terceiro, o dom genuíno sempre te aproxima de Jesus e da Igreja, nunca te afasta. Se essas experiências te levam para práticas estranhas fora da doutrina católica, desconfie. Deus não se contradiz. As pessoas com essa marca frequentemente se tornam intercessoras poderosas. Quando elas oram, coisas acontecem. Não porque elas sejam melhores que outros, mas porque Deus as escolheu para esse ministério específico de oração. Elas são como antenas espirituais que captam as necessidades do mundo e as levam diante do trono de Deus. Muitas dessas pessoas oram por horas, madrugadas inteiras, sem que ninguém saiba. Elas sentem a urgência de interceder por situações que nem conhecem completamente. E no mundo espiritual, batalhas são vencidas por causa dessas orações silenciosas. Padre Pio sabia disso melhor que ninguém. Ele passava noites inteiras em oração, muitas vezes em êxtase, intercedendo por almas que estavam à beira da condenação. Se você se reconhece nessa descrição, saiba que não está sozinho. E saiba que esse dom precisa ser cultivado com responsabilidade. Não ignore os sinais que recebe, mas também não se deixe dominar por eles. Mantenha-se sempre próximo dos sacramentos, especialmente da Eucaristia e da confissão. Tenha um diretor espiritual que possa te orientar. E, acima de tudo, use esse dom para servir, nunca para se exibir. Padre Pio viveu escondido num pequeno convento por décadas, e ainda assim sua influência alcançou o mundo inteiro. Porque o poder de Deus se manifesta na humildade, não na ostentação. E agora chegamos à terceira marca, talvez a mais dolorosa de todas: a solidão inexplicável e persistente. Se você carrega essa marca, você sabe exatamente do que estou falando. É aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum. Você pode estar numa festa cheia de gente, rindo, conversando, mas por dentro sente um vazio imenso. Você pode ter família, amigos, relacionamentos, mas ainda assim se sente profundamente só. Não é uma solidão física, é uma solidão da alma. É sentir que ninguém realmente te entende, que ninguém consegue alcançar aquele lugar mais profundo dentro de você. E o pior é que, por mais que você tente se encaixar, nunca consegue completamente. Padre Pio ensinava que essa solidão não é acidental, é proposital. Deus separa certas almas do mundo para moldá-las no silêncio. Ele as esconde porque precisa trabalhar nelas sem as distrações e interferências externas. Pense em Moisés, que passou 40 anos sozinho no deserto, cuidando de ovelhas antes de Deus aparecer na sarça ardente e revelar sua missão. Pense em João Batista, que cresceu isolado no deserto, longe de tudo e todos, até o momento de surgir como o precursor do Messias. Pense no próprio Jesus, que frequentemente se afastava das multidões para ficar sozinho em oração. A solidão não é castigo, é consagração. As pessoas marcadas por essa solidão vivem experiências dolorosas de rejeição. Elas são esquecidas nos aniversários, são excluídas dos grupos, são traídas por quem mais confiaram. Perdem amizades sem entender por quê. São mal interpretadas constantemente. Sentem que, por mais que se esforcem para se conectar com outros, sempre há uma barreira invisível, e a tendência é culpar a si mesmas. O que há de errado comigo? Por que ninguém me escolhe? Porque sempre fico de fora. Mas Padre Pio revelava a verdade. Não é que você não seja amável ou interessante. É que Deus te reservou para Ele. Ele te ciumentou.
Ele te quer só para ele, pelo menos por um tempo, até que você esteja pronta para a missão. Na solidão, coisas acontecem que não aconteceriam no barulho do mundo. Na solidão, você aprende a ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Na solidão, você enfrenta seus demônios internos e é forçado a lidar com eles. Na solidão, você descobre quem você realmente é, sem as máscaras que usa para agradar os outros. Na solidão, você desenvolve uma intimidade com Deus que é impossível desenvolver no meio da multidão. Padre Pio dizia: no silêncio, Deus trabalha, no barulho, o mundo trabalha. Escolha onde você quer que a obra aconteça. Havia uma jovem chamada Teresa que vivia numa pequena cidade. Desde adolescente, ela se sentia diferente. Enquanto suas amigas se interessavam por festas e relacionamentos superficiais, ela sentia uma inquietação profunda dentro de si. Tentou se encaixar, mas sempre se sentia fora do lugar. Aos 25 anos, cansada de se sentir rejeitada, ela foi visitar Padre Pio. Chegou ao confessionário com o coração partido. Por que Deus me fez tão diferente? Por que não consigo ser como as outras pessoas? Padre Pio olhou para ela com uma mistura de compreensão e firmeza. Você não foi feita para ser como as outras. Você foi separada. E a solidão que você sente agora está te preparando para uma missão que exige que você seja diferente mesmo. Não lute contra isso. Aceite e espere. Porque quando o tempo de Deus chegar, você vai entender tudo. Teresa voltou para casa sem entender completamente, mas com uma paz nova no coração. Nos anos seguintes, ela continuou vivendo aquela solidão, mas agora com uma aceitação diferente. Ela parou de tentar forçar conexões que não fluíam, parou de se culpar por ser diferente. E usou aquele tempo de isolamento para mergulhar na oração, no estudo da palavra, no silêncio contemplativo. Anos depois, ela se tornou conselheira espiritual de centenas de jovens que, assim como ela, se sentiam deslocadas no mundo. Ela conseguia entendê-las de uma forma que ninguém mais conseguia, justamente porque havia passado pela mesma dor. A solidão que quase a destruiu se tornou a fonte de sua maior força. Padre Pio ensinava que a alma se fortalece longe dos aplausos. A missão nasce na solitude. Os grandes santos viveram períodos intensos de solidão. Santa Teresa de Ávila, São João da Cruz, Santo Antônio do Deserto. Todos eles passaram por aquilo que os místicos chamam de noite escura da alma, um período de solidão e aparente abandono de Deus, que na verdade era a preparação para uma união mais profunda. Se você está vivendo isso agora, não desista. Não interprete sua solidão como sinal de que há algo errado com você ou de que Deus te abandonou. Interprete como sinal de que Deus está te preparando para algo que exige essa profundidade, essa maturidade espiritual que só se desenvolve no silêncio. Agora eu preciso te fazer algumas perguntas. E peço que você responda com total honestidade, no silêncio do seu coração. Você já passou por sofrimentos que ninguém ao seu redor consegue realmente entender? Você tem uma sensibilidade espiritual que às vezes te assusta ou intriga? Você sente que não pertence completamente a lugar nenhum, mesmo quando está cercado de pessoas? Se você respondeu sim para pelo menos uma dessas perguntas, algo dentro de você já sabe. Você carrega as marcas. E não está sozinho. Milhões de pessoas ao redor do mundo carregam essas mesmas marcas, muitas delas sem saber o que significam. O problema é que a maioria dessas pessoas passa a vida inteira lutando contra as marcas, em vez de aceitá-las. Elas tentam se livrar da dor, em vez de entender seu propósito. Elas ignoram ou reprimem seus dons espirituais, em vez de cultivá-los com responsabilidade. Elas sofrem com a solidão, em vez de usá-la para crescer. E assim, desperdiçam anos preciosos brigando contra aquilo que Deus está tentando usar para moldá-las. Padre Pio via isso constantemente. Pessoas que chegavam até ele revoltadas com Deus por causa de suas vidas difíceis. E ele precisava mostrar a elas que não era Deus contra elas, mas Deus preparando-as. Deixa eu te contar uma história que pode mudar sua perspectiva para sempre. Em 1957, uma jovem de apenas 19 anos tentou tirar a própria vida.
Ela havia sido abusada pelo padrasto durante anos. Foi expulsa de casa pela própria mãe quando revelou o abuso. Perdeu o bebê que esperava após uma agressão brutal. Estava sozinha, sem dinheiro, sem esperança. Ela conseguiu sobreviver à tentativa de suicídio, mas ficou com sequelas graves. Uma amiga, sabendo de tudo isso, praticamente a arrastou até San Giovanni Rotondo. Você precisa ver Padre Pio. Ele vai te ajudar. A jovem foi sem acreditar em nada, apenas para agradar a amiga. Quando chegou perto do confessionário, ela mal conseguiu se aproximar. O peso da vergonha e da dor era imenso demais. Mas antes mesmo que ela dissesse uma única palavra, Padre Pio começou a chorar. Lágrimas desciam por seu rosto enrugado, enquanto ele olhava para aquela jovem destruída. E então ele disse, com uma voz quebrada pela emoção: "Você carrega uma missão. O inferno tentou te calar, porque sua voz vai curar muitas almas. Não morra agora. Viva, porque Deus te escolheu. Suas dores não foram em vão. Cada lágrima que você derramou, Deus guardou. E Ele vai transformar tudo isso em unção para libertar outras mulheres que estão vivendo o que você viveu." Aquela jovem saiu do confessionário transformada. Não porque suas dores desapareceram magicamente, elas ainda estavam lá. Mas agora ela entendia que havia um propósito. Nos anos seguintes, ela passou por um processo longo e difícil de cura interior. Fez terapia, buscou ajuda espiritual, reconstruiu sua fé passo a passo. E aos 32 anos, ela fundou um abrigo para mulheres vítimas de abuso, um lugar seguro onde elas podiam recomeçar. Ela conseguia olhar nos olhos dessas mulheres e dizer com absoluta convicção: "Eu sei o que você está sentindo. Eu passei por isso. E eu estou aqui para te dizer que é possível sobreviver. É possível viver de novo." Ao longo dos anos, aquele abrigo salvou centenas de vidas. E tudo começou quando ela aceitou que suas marcas não eram maldição, mas preparação. Essa é a grande virada que precisa acontecer na vida de quem carrega as marcas. A aceitação, não uma resignação passiva e amarga, mas uma aceitação ativa e cheia de fé. É olhar para suas dores e dizer: "Deus, eu não entendo por que tudo isso aconteceu, mas eu confio que o Senhor pode usar até mesmo isso para o bem. Transforma minhas feridas em fonte de cura para outros." É reconhecer seus dons espirituais e dizer: "Senhor, ensina-me a usar isso com sabedoria e humildade, sempre para a tua glória." É abraçar sua solidão e dizer: "Pai, se precisas de mim neste deserto por mais um tempo, que seja feita a tua vontade. Mas não me deixe sozinho. Fica comigo neste silêncio." Quando você aceita as marcas, algo poderoso acontece. Você para de lutar contra si mesmo. Você para de se comparar com pessoas que têm vidas aparentemente mais fáceis. Você para de se perguntar por que eu, e começa a perguntar para que eu. E nessa mudança de perspectiva, você encontra paz. Não necessariamente a ausência de dor, mas a presença de propósito. E com propósito, até a dor mais intensa se torna suportável. O terceiro passo é ficar em silêncio frequentemente. Vivemos num mundo de barulho constante. Televisão, celular, redes sociais, conversas sem fim. Nossa mente nunca descansa. E no meio desse barulho todo, a voz de Deus se perde. Padre Pio passava horas em silêncio contemplativo, não fazendo nada, apenas estando na presença de Deus. E é no silêncio que Deus fala mais claramente. Não precisa ser horas. Comece com 15 minutos por dia. Desligue tudo, sente-se em algum lugar tranquilo, respire e apenas esteja ali, disponível para Deus. No começo, sua mente vai ficar agitada, cheia de pensamentos. É normal, não lute contra isso. Apenas volte sua atenção para Deus, de novo e de novo. Com o tempo, você vai descobrir que esses momentos de silêncio se tornam os mais preciosos do seu dia. O quarto passo é oferecer seu sofrimento com amor. Isso é algo que o mundo moderno não entende mais. Vivemos numa cultura que foge da dor a todo custo. Remédios, distrações, qualquer coisa para não sentir. Mas Padre Pio ensinava que o sofrimento aceito e oferecido tem valor eterno.
Quando você acorda com aquela dor no coração, aquela angústia, aquele peso, em vez de apenas sofrer passivamente, você pode transformá-lo em oferta. Jesus, eu uno meu sofrimento ao teu. Ofereço essa dor pela conversão dos pecadores, pela paz no mundo, pela cura de quem está doente. Essa simples oração transforma sua dor em instrumento de salvação. Não estamos falando de buscar sofrimento ou de achar que Deus gosta de nos ver sofrer. Estamos falando de dar propósito à dor que já existe, de não desperdiçá-la. O quinto passo é receber a Eucaristia com reverência. Para Padre Pio, a missa era o centro de tudo. Ele celebrava a missa como se estivesse no Calvário, aos pés da cruz de Jesus. Chorava, tremia, demorava horas, porque ele sabia que ali, naquele pedaço de pão consagrado, estava Jesus inteiro. Corpo, sangue, alma e divindade. E ele ensinava que a Eucaristia é o combustível da alma marcada. É o alimento que te mantém de pé quando tudo desmorona. Vá à missa sempre que puder, não apenas aos domingos. E quando for comungar, faça isso com fé profunda. Não é um ritual vazio. É um encontro real com Jesus vivo. Prepare seu coração antes. Agradeça depois. E deixe que aquela presença transforme você por dentro. Padre Pio dizia: as almas marcadas por Deus são como tochas silenciosas. Onde passam, deixam luz, mesmo sem palavras. Esses 5 passos não vão fazer sua vida ficar fácil. Não vão tirar suas dores magicamente. Mas vão te dar força para suportar. Vão te dar clareza para entender. Vão te dar propósito para continuar. E vão ativar em você aquilo que Deus colocou desde sempre, a missão para a qual você foi escolhido. Você não está vendo este vídeo por acaso. Nada na vida de quem carrega as marcas acontece por acaso. Se algo tocou seu coração durante esses minutos, se você sentiu um aperto no peito, se lágrimas vieram aos seus olhos, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade. Você é uma alma marcada. Você foi escolhido. E mesmo que o mundo não te entenda, mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que suas dores pareçam sem sentido, o céu sempre te viu. Deus sempre soube quem você era, e Ele nunca, nem por um segundo, te abandonou. Padre Pio ainda intercede pelos escolhidos. Ele reconhece essas marcas mesmo do céu. Ele sabe exatamente o que você está passando, porque ele passou por tudo isso. Ele carregou a dor física dos estigmas durante 50 anos. Ele viveu incompreendido, perseguido, até mesmo pela própria igreja em certos momentos. Ele conheceu a solidão profunda de quem vive entre 2 mundos. E por isso, ele é o intercessor perfeito para almas como a sua. Neste momento, enquanto você ouve essas palavras, imagine Padre Pio olhando para você do céu e dizendo com aquela voz firme, mas cheia de amor: coragem. Sua dor tem sentido. Sua solidão tem propósito. Sua vida tem missão. Não desista agora. O melhor ainda está por vir. Eu quero fazer uma oração com você agora. Não importa onde você esteja, feche os olhos por um momento e repita essas palavras comigo no seu coração. Senhor Jesus, se eu carrego uma dessas marcas, confirma em meu espírito o chamado que colocaste em mim. Que, como Padre Pio, eu diga sim, mesmo sem entender completamente. Fortalece-me nas dores, guia-me nas trevas, transforma minha solidão em intimidade contigo. Usa minha vida como sinal da tua presença no mundo. Que eu nunca desperdice meus sofrimentos, mas os ofereça sempre com amor. E quando o peso ficar pesado demais, lembra-me de que não estou sozinho, de que tu carregas a cruz comigo. Amém. Agora eu preciso te pedir algo muito importante. Você conhece alguém que vive sofrendo em silêncio? Alguém com dons espirituais que nunca entendeu? Alguém que vive uma solidão profunda e não sabe por quê? Envie este vídeo para essa pessoa. Pode ser que o céu esteja usando você para acordá-la. Pode ser que esta mensagem seja exatamente o que ela precisa ouvir para não desistir. Compartilhe nos seus grupos de oração, nas suas redes sociais. Porque quanto mais pessoas descobrirem suas marcas e seus propósitos, mais luz haverá neste mundo tão cheio de escuridão.
E se esta mensagem tocou você profundamente, se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo que fortalece sua fé e ilumina seu caminho, deixe seu like agora. Esse simples gesto ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum ensinamento que pode transformar sua jornada espiritual. E se você quiser ir além, considere se tornar membro deste canal. Com seu apoio, conseguimos continuar espalhando a fé, os ensinamentos de Padre Pio e a esperança de que existe um propósito maior para cada vida. Somos uma comunidade de almas marcadas que se apoiam mutuamente. E você faz parte dessa família espiritual. Escreva nos comentários agora: Padre Pio, intercede por mim. E se quiser, compartilhe qual dessas 3 marcas você reconheceu em si mesmo. Sua história pode inspirar e encorajar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Não tenha medo de ser vulnerável. Aqui é um espaço seguro, onde todos entendemos o que é carregar essas marcas. Leia os comentários. Você vai perceber que não está sozinho. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão vivendo a mesma jornada. E juntos somos mais fortes. Que a paz de Cristo, que ultrapassa todo entendimento, guarde seu coração e sua mente. Que a proteção de Nossa Senhora te cubra como um manto sagrado. Que a intercessão de Padre Pio fortaleça você em cada passo dessa jornada. E que você nunca se esqueça, suas marcas não são maldição, são consagração. Você foi escolhido, e sua missão está apenas começando. Vá em paz, e que Deus te abençoe abundantemente.